Todo ano a gente começa querendo fazer uma meta diferente, faz uma lista gigantesca e no final das contas a gente não cumpre nada. E eu falo isso por experiência própria, porque se tem uma coisa que eu amo fazer nessa vida é lista e planejamento e tabelas e planilhas e mais 1 milhão de coisas. Só que, assim como eu, um problema muito grande que eu vejo nas pessoas é justamente esse de você não saber como colocar em prática. Seja porque é uma coisa difícil ou a pessoa não sabe separar em mini metas até você chegar no seu objetivo final. E principalmente em questão de saúde. Eu vejo que as pessoas negligenciam demais a saúde simplesmente porque elas estão usando desculpas. Mas isso não se aplica só a essa parte de saúde. É claro que tem várias outras formas, no profissional, nos estudos, enfim. Nesse final de ano eu conversei com várias pessoas da família, amigos, e eles normalmente têm sempre os mesmos objetivos, as mesmas metas que acabam não sendo cumpridas. E eu parei para perceber que realmente é isso, as desculpas. Então, como que a gente consegue viver em um mundo sem usar tantas desculpas e no final do ano a gente olha para trás e vê, nossa, finalmente eu fiz alguma coisa que eu queria. Por conta disso, eu fiz uma lista de 6 hábitos que a gente deveria colocar em prática em 2026 para conseguir alcançar as nossas metas. Primeiro hábito: não se importar tanto com o percentual de gordura. Indo mais para esse lado da saúde, eu vejo que muitas pessoas ficam bitoladas com essa questão de, nossa, meu percentual tá alto, eu quero abaixar, eu quero fazer isso e aquilo, mas você sabe o que é um percentual de gordura? Você sabe realmente para que isso funciona? Qual que é o objetivo? Vindo de uma futura nutricionista e também sabendo o mundo mais fitness, entre aspas, que a gente vive, que a gente vê por aí, cheio de influenciadores, pode ser um pouco contraditório dizer para as pessoas não prestarem tanta atenção em percentual de gordura, mas faz sentido. Se você tem um objetivo de saúde, então percentual de gordura não é para você. Você deixa isso para o profissional de saúde que está cuidando de você. Mas esse número, essa informação não é tão útil assim na sua vida cotidiana. Agora, se você tem fins mais estéticos, se você quer trabalhar com isso, se você já vem de uma vida um pouco mais regrada e quer um desafio a mais, tudo bem. Existem 2 formas mais comuns da gente medir esse percentual de gordura. O primeiro é bioimpedância, que é o que todo mundo costuma falar, e o segundo é das dobras cutâneas, que são aquelas medidas que a gente tira do bíceps, da barriga, com aquela pinça. Os 2 métodos têm falhas. Por quê? Na bioimpedância, uma coisa que vai variar bastante o seu nível de percentual de gordura é a quantidade de água que você tem no seu corpo, porque as ondas elétricas que passam pela bioimpedância, elas têm a condução na água que você tem no seu corpo. Então, se você tiver menos água no seu corpo, o seu percentual de gordura vai ser 1. Se você tiver muita água, se você tiver inchado, enfim, o seu percentual de gordura vai ser outro. Então, não é um valor exato. A segunda coisa é das dobras cutâneas, que também podem variar, porque o profissional da saúde que for fazer essas dobras em você, ele precisa saber fazer o negócio direito. Se pegar mais gordura de um jeito, às vezes a pessoa, ao invés de pegar a gordura, pega o músculo e aí o cálculo fica diferente. E outra questão muito importante é você saber a fórmula para encaixar estes números. Existem várias fórmulas que a gente pode usar e, por exemplo, existe uma fórmula que é mais utilizada para mulheres e outra que é mais utilizada para atletas no geral. Se eu pegar as minhas medidas e colocar na fórmula de atleta, o meu percentual de gordura vai dar muito diferente, vai dar muito mais alto, porque é para um público diferente. Segundo hábito, exercício físico é obrigação. Você precisa colocar como uma meta na sua semana uma quantidade específica de tempo que você tem que fazer exercício físico. E eu não falo só de academia, pode ser qualquer outra coisa, um pilates, uma corrida, um funcional, qualquer coisa que te faça mexer, porque se mexer o seu corpo vai mexer a sua cabeça, vai te dar mais energia, vai liberar hormônios, vai fazer com que você pense melhor,
tenha melhores atitudes e tenha melhores escolhas durante o seu dia, durante a sua semana. O exercício físico precisa também ser uma obrigação. Se a gente faz as coisas pelos outros, por que a gente não vai fazer por nós mesmos? Terceira meta. Comer o que você quer pode te fazer chegar no seu objetivo com mais facilidade. Eu vejo muitas pessoas por aí falando sobre o equilíbrio. Só que o que seria esse equilíbrio? Porque a gente tende muito a sempre abrir exceções em nome do equilíbrio e essa exceção vira uma regra. Então, ao invés de falar que eu vou me permitir hoje, você tem que pensar de outra forma. Por que que eu quero aquilo? Qual que é o motivo? Qual que é a celebração que me faz sair da minha dieta, sair do meu hábito, da minha rotina? Isso vale a pena? Realmente? Eu tô fazendo isso só porque eu tô com um sentimento ruim, eu tô frustrada, eu tô triste? Ou então, vale realmente a pena? O que eu posso fazer para amenizar essa situação? Entendeu? Outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é aquela regra do 80-20. Se eu passo 80% da minha semana fazendo tudo do jeito certo, não tem problema os 20% saírem do planejado, saírem do esperado. Se eu passo 80% da minha semana comendo exatamente aquilo que eu tenho que comer, então não tem problema em 20%, por exemplo, um dia depois do almoço, num final de semana com a família, com amigos, com o namorado, você tomar um sorvete, você comer um quadradinho de chocolate. Claro que sem exageros, né? Lembrando que equilíbrio é equilíbrio. Exceção demais vira desequilíbrio. Quarto hábito. Encontre algo que te faça lembrar do porquê você tá fazendo aquilo. Pode ser uma frase, pode ser uma música. Eu sei que pra mim uma coisa difícil de colocar os meus objetivos, as minhas metas em prática é ter um certo receio de fracassar, ou então uma preguiça mesmo. E normalmente é a preguiça, e eu vejo que isso é para diversas pessoas. Mas quando a gente tem uma coisa que faz a gente sentir que aquilo é mais palpável, isso faz com que a gente levante da cadeira e vá fazer aquilo que é necessário ser feito. Uma frase que você lembre do seu objetivo, ou então uma imagem que você deixa no plano de fundo do seu celular, ou até mesmo imprimir e colocar nesses quadros assim, pode te ajudar. Uma música também. Aqui, bem aqui, nesse post-it, eu deixo uma frase que eu ouvi uma menina que eu sigo, que ela é professora de literatura, e ela falou uma vez, eu me identifiquei bastante, e todas as vezes que eu sinto uma certa preguiça, ou que eu fico um pouco desanimada, eu leio essa frase e parece que imediatamente eu já tenho um pouquinho mais de vontade de levantar e fazer aquela coisa que eu tava protelando para fazer. Quinto hábito, retire barreiras da sua vida. Vamos usar um exemplo aqui. Se você sempre arranja desculpa de que, nossa, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para ir no mercado, eu não tenho tempo, ou por algum motivo eu não consigo fazer as refeições em casa, ou da melhor forma possível, vamos lá. Se você sempre fala esse tipo de coisa, é possível que você tenha uma desculpa aí no meio. Não é porque você realmente não tem tempo, ou porque você não tem condições de fazer tal coisa, é porque você não tem tempo. E por quê? Porque muitas vezes a gente fica preocupado em fazer outras coisas e deixa o essencial de lado. Dá pra entender? Se eu, no final de semana, acordo tarde, sábado e domingo, passo o dia inteiro no celular, ou então a maior parte do tempo no celular, fico assistindo televisão, mexendo no computador, enfim, e não retiro um tempo para fazer as minhas obrigações, então você realmente nunca vai ter tempo para nada. Retirar as barreiras é você entender como que funciona a sua rotina, por que você está fazendo cada coisa e o que pode te ajudar a melhorar. Se você não tem tempo para ir no mercado, por quê?
você não tem tempo para ir no mercado. É porque eu olhei aqui no meu celular, eu fico 5 horas por dia mexendo no celular. Dessas 5 horas, eu não poderia tirar 2 horas, 3 horas para ir no mercado, chegar em casa, guardar as compras, fazer um arroz, um feijão e uma proteína bem rapidinho e deixar pronto pro resto da semana. Aí você não tem desculpa. Se você pega um tempinho do seu descanso no meio da semana, ou tempo de descanso que você tenha, e usa isso a seu favor, no final você vai ficar ainda mais atolado com o que você precisa fazer. E é aí que você começa a arranjar desculpas para tudo. Para tirar barreiras, você precisa sentar e olhar nos mínimos detalhes como é que funciona a sua rotina, por que você faz cada coisa e o que é aquela coisinha simples, básica que eu poderia fazer e eu não faço para melhorar a minha rotina. Sexto hábito: aproveite algo chato para resolver o que você precisa fazer. Por exemplo, eu amo ir para academia, mas eu não gosto da parte do cardio. Eu não gosto de fazer esteira, eu não gosto de fazer escada, eu não gosto de ficar naquele elíptico. Mas eu sei que eu preciso fazer. Eu tenho uma meta, é importante eu fazer aquilo pela minha saúde, inclusive, não só por questões estéticas. Então, eu tenho que fazer. O que eu faço nesse tempo? Normalmente eu fico 20 minutos ali fazendo cardio. Durante esse tempo, eu uso esses minutos para fazer algo que eu gosto. Então, eu escuto um podcast, eu aproveito para responder as pessoas no Instagram, amigos, enfim. Eu aproveito para planejar vídeos, fazer roteiros. Então, eu tô usando uma coisa que eu não gosto, uma coisa chata, para fazer algo que eu gosto. A mesma coisa vale, por exemplo, para você lavar louça. Então, se você não gosta de jeito nenhum de lavar louça, coloca um podcast, coloca uma música, coloca ali uma série do lado. Aos poucos você vai se acostumando e quando vê, você tá fazendo aquela atividade chata que você não gostava sem precisar de nenhuma outra ajuda, sem precisar de celular, sem precisar de alguém para conversar. Para fechar, uma coisa muito importante pra gente saber e sempre relembrar é que cada pessoa tem a sua rotina. Não adianta nada você ficar olhando influenciadores e achar que a vida deles pode ser colocada em prática com aquela rotina que você mesmo leva. Aproveite para prestar atenção em como é a rotina dos outros e ver o que você pode colocar em ação na sua, de acordo com o que você pode fazer. E sempre tem uma visão mais crítica das coisas. O que eu posso melhorar? Eu tô achando ótima a vida da outra pessoa, mas o que eu posso fazer para melhorar a minha? E aí, quem sabe um dia eu chegue naquele lugar que eu quero chegar, naquela meta que eu quero alcançar. Esses hábitos são hábitos que a gente tem que levar para a vida inteira. E eu sei que às vezes no começo pode ser um pouco chato, a gente tem que ficar lembrando, tem que ficar com um post-it grudado na parede, mas no final, quanto mais a gente praticar, mais fácil fica, e aí a gente nem vai perceber que está colocando aquilo em prática. Vamos simplesmente, em 2026, colocar em prática.